Sim. Ok. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar sobre decidir ou reagir, planeamento e controle de gestão. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber-vos em mais esta ação que a Nerlei está a organizar, neste caso aqui em parceria com a Cálcio, o Dr. Luís Malhó, que vai fazer aqui a sua apresentação e vai-nos elucidar sobre o tema. É no contexto do projeto Empresas 4.0 que vamos fazer esta sessão de trabalho, explicando, digamos, o fundamental desta área do planeamento e do controle de gestão, e depois faremos também o seu enquadramento no contexto do projeto. Por razões várias, esta é uma área que muitas vezes nas organizações pode fazer toda a diferença. Muitos dos elementos e estudos que existem mostram que as organizações que têm maior maturidade em planeamento e controle das suas atividades são aquelas que criam mais valor. Isso são tendências e são números que mostram claramente a relevância desta área, que muitas vezes não tem tanta importância, ou não lhe é conferida tanta importância pelas empresas, sobretudo algumas mais pequenas, mas que é determinante para o sucesso. Por outro lado, não pela positiva, mas menos pela positiva ou mais pela negativa, se quiserem, é claro que os estudos mostram que mais de 90% das empresas não implementa adequadamente as estratégias que definiu para a sua organização. Ora, isso revela muitas coisas, mas revela também que é preciso acrescentar mais competência, mais conhecimento e mais competência no geral no processo que permite garantir mais sucesso nesses números. E esses processos são, como há muitos anos em gestão já conhecemos, é maior capacidade de planear e melhor planeamento, sem ser um planeamento rígido e não aberto aos choques que a organização vai sofrendo, e depois uma elevada capacidade de monitorização e de adaptação às circunstâncias. Ora, em momentos de crise que estamos a viver e de grande turbulência, a questão que se pode colocar é se é importante ou não manter processos de monitorização e de controlo adaptados à organização. E o nosso entendimento é que, claro que sim, é essa a base da criação de valor nas organizações através da sua gestão, e acreditamos fortemente que é uma área em que, por muito que já se tenha feito em muitas organizações, por muito que as empresas até já possam ter feito umas mais que outras, continua a ser uma área-chave para aumentar o valor que é criado. E por isso, no âmbito deste projeto de Empresas 4.0, quisemos aliar a componente técnica, a componente de modernização das empresas, acompanhá-la da componente de gestão e de planeamento e de controle, que é determinante para que no fim, em conjunto e de forma coordenada nas empresas, o valor apareça não só pelo facto da empresa poder ser tecnicamente boa, mas o que interessa é, no fim do dia, a rentabilidade e a criação de valor para os seus acionistas e para todos os seus stakeholders. E é sobre isto que vamos falar um pouco. Vou passar aqui a palavra ao Dr. Luís Malhó, da Cálcio, que está a ajudar-nos neste projeto, e também a chamar aqui a atenção para os aspectos centrais desta área e desta componente tão importante da gestão das organizações. Muito obrigado, até já, e depois encontramos um bocadinho lá mais no fim. Muito obrigado. Luís. Boa tarde, Henrique, muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Decidir ou reagir em tempo de crise foi o mote que escolhemos para este webinar. O objetivo é falar de planeamento e controle de gestão e tentar adaptar aos tempos que vivemos. Eu começava por vos contar uma história pessoal. Há 2 anos eu decidi começar a andar a pé. E andava a pé de forma esporádica. Uns dias chegava muito contente
noutros dias já nem sequer me lembrava que tinha esse compromisso. No final do ano passado, eu decidi que era importante para mim, como um valor, ter mais bem-estar físico. E então refleti sobre isso e estabeleci um objetivo comigo mesmo, comprometi-me com ele, que foi de fazer X quilómetros por ano, por mês e por dia. Defini um objetivo claro e específico. Depois disso, comecei a executar esse objetivo que tinha. Arranjei uma ferramenta, hoje fácil de encontrar, uma aplicação, e monitorizei todo o meu desempenho neste objetivo que eu tenho de caminhar todos os dias alguns quilómetros. E quando as coisas não correm bem, porque eu meço aquilo que caminho, eu reúno comigo próprio e estabeleço ações corretivas para corrigir os desvios que registro no meu desempenho. Esta história pessoal é um mero exemplo daquilo que nós podemos aplicar nas empresas, começando pela estratégia, definindo objetivos, medindo se estamos ou não a atingir esses objetivos e garantir a concretização dos objetivos que definimos. Não é mais do que a função do planeamento, por um lado, e do controle de gestão, por outro. Quis começar com este exemplo, porque o planeamento e o controle de gestão é muitas vezes apontado como uma ferramenta que só as grandes empresas é que conseguem ter. Não é verdade. O desígnio da Cálcio, desde o seu início, foi de garantir que as PMEs conseguem aplicar e implementar esta ferramenta. Não é só para as grandes empresas. Bom, é sobre tudo isso que eu vos queria falar hoje. Começando aqui pelo formular a estratégia num primeiro nível, planear, monitorizar e avaliar, como já vos referi. Em tempos de crise, e vi isto também num inquérito, os gestores estimam que o teletrabalho vai aumentar. Que o processo de tomada de decisão seja muito mais rápido e que a comunicação de decisões seja segmentada. O que é que isto significa? Que decisões de alto nível sejam garantidas pelo topo da organização, mas decisões mais operacionais devem ser delegadas a outros níveis da organização. O processo de decisão rápido é fundamental. Quem tem uma estratégia bem definida tem mais facilidade em tomar decisões. E o planeamento e o controle de gestão só serve para isso, para melhorar o processo de tomada de decisões. Nesta primeira fase, pensamos essencialmente na estratégia. A estratégia, de alguma forma, é antecipar o futuro da empresa. É saber hoje aquilo que queremos que a empresa atinja em termos de objetivos no futuro. Se nós tivermos informação de gestão fidedigna, conseguimos tomar decisões mais racionais. O instinto e a intuição são importantes, mas não devemos de tomar decisões só com base na intuição ou no instinto. Elas devem ser fundamentadas. Por isso o planeamento é tão importante. O planeamento não é um exercício de adivinhação. O planeamento é, de alguma forma, assumir uma ambição e concentrar todo o nosso esforço nos objetivos e nos resultados que queremos atingir. No fundo, é agir
e não reagir, de alguma forma, o tema deste webinar. O planeamento estratégico tem diversas fases e começa sempre por uma análise, um diagnóstico à empresa. Aquilo, muitas vezes, utilizamos a análise SWOT, que tem a parte da análise interna e a parte da análise externa, do contexto. Com base nessa fotografia, nós definimos diretrizes estratégicas que devem servir de base aos objetivos que a empresa define. Tão importante como a estratégia é quantificar a estratégia, ou seja, é converter em números aquilo que são as diretrizes, aquilo que é a missão da empresa. Antes de passarmos à parte dos números, eu queria vos apresentar um exemplo de uma metodologia que temos para a análise, para a elaboração da análise SWOT, de uma forma relativamente rápida e automatizada, onde nós avaliamos a dimensão, várias dimensões da parte interna da empresa, aqui referida como a eficiência da empresa, e também a parte externa, a que chamamos a atratividade do setor. Um questionário feito aos responsáveis de cada empresa, nós conseguimos fazer de uma forma relativamente rápida a fotografia da empresa, tanto do ponto de vista interno, e isso depois é convertido em pontos fortes e pontos fracos, como da análise externa do contexto, onde são definidas as oportunidades e as ameaças. Este slide é um pequeno exemplo daquilo que resulta deste exercício da formulação estratégica. Este slide, no fundo, são estas duas primeiras fases da análise estratégica. Com base nesta análise é possível depois definir as prioridades, as diretrizes estratégicas e converter isso numa segunda fase ainda de planeamento em números. Tão importante como ter objetivos é como quantificá-los. Como eu referi, uma coisa é eu ter um objetivo de caminhar, outra coisa é eu definir um objetivo de caminhar X quilómetros por dia, por semana, por mês. Porque se eu tiver isso quantificado, eu consigo depois avaliar se estou ou não a atingir esse objetivo e tomar medidas corretivas no caso de não estar a portar bem. O mesmo acontece com as empresas. Depois de termos o plano estratégico definido, se o convertermos em números, e numa primeira fase em números de 3 a 5 anos, falamos aqui de elaborar um plano de negócios, no fundo converte em números aquilo que é a estratégia da empresa, nós conseguimos ter a dimensão da empresa, o crescimento, o investimento, por área de negócio, é um outro aspecto muito importante na elaboração do plano de negócios, é a segmentação da informação, ou seja, definir objetivos por cada um das áreas de negócio que a empresa tenha, dependendo do seu setor e da sua estrutura. Mas o plano de negócios é também muito importante como instrumento de comunicação e de mobilização da equipa. Com objetivos bem definidos e bem quantificados, é muito mais fácil de comunicar a toda a estrutura da empresa qual é que é o objetivo, qual é o caminho que a empresa deve seguir. O dia-a-dia, o processo de tomada de decisões no dia-a-dia fica muito mais simplificado. Mas para além do médio prazo,
é também muito importante de converter esses objetivos de médio prazo no curto prazo. E aqui falamos do orçamento. No orçamento, nós devemos de mensualizar estes objetivos. No fundo, é voltar a olhar para os objetivos por cada uma das áreas de negócio, de unidades de negócio, de cada departamento, do plano de investimento, e fazer isso de forma mensualizada. No final deste exercício, o que nós temos é um orçamento por área de negócio, mensualizado, com uma conta de resultados e também com toda a parte da tesouraria, que é um aspecto também muito importante nas empresas. Muitas vezes os empresários queixam-se. Eu ouvi já este desabafo imensas vezes. Eu tenho lucro, onde é que está o dinheiro? É preciso garantir a sustentabilidade das empresas e, para além do lucro, é de facto essencial para criar valor, como referia no início o professor Henrique, converter esse resultado, esse lucro, em dinheiro. Em dinheiro para o acionista, em último lugar, mas também para todos os stakeholders da empresa. Este exercício do orçamento anual mensualizado é importantíssimo e fundamental para nós termos metas de curto prazo. Hoje em dia, e olhando outra vez para esta situação particular que estamos a viver, esta crise que atravessamos, é importantíssimo, para além de definir os objetivos de médio prazo, de curto prazo, de analisar, de elaborar o orçamento anual, termos, para além disso, objetivos mais de curtíssimo prazo ainda. Hoje em dia, o trimestre é quase como se fosse um ano. E as previsões devem ser contínuas. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós devemos, para além de ter o orçamento anual, termos sempre um horizonte temporal de 12 meses que deve ser atualizado permanentemente, de forma a que nós consigamos tomar decisões atempadas. Bom, isto são algumas das vantagens de ter um plano de negócios e de ter os objetivos quantificados na empresa, por cada área, por cada unidade de negócios. Para além disso, o plano de negócios garante, de alguma forma, a implementação da estratégia. Mas se nós precisarmos de ir ao banco pedir um financiamento, e nos tempos que correm isso foi muito frequente e ainda é, a primeira questão que o banco pede é, para além dos balancetes e de toda a informação financeira, é se tem um plano para suportar esse pedido de financiamento e o serviço da dívida que está implícito no pedido que estamos a fazer. Se nós queremos aderir a um projeto de investimento, de apoios comunitários do 2020, por exemplo, ou do que vem aí a seguir, se tivermos um plano de negócios atualizado, eu diria que metade do projeto está feito. E está feito por quem conhece a empresa e não por consultores que muitas vezes vêm de fora e que têm que fazer esse trabalho sem conhecer muitas vezes tão bem a empresa. Mas neste momento também se coloca em cima da mesa, mais uma vez, todas as questões que têm a ver com fusões e aquisições. E se qualquer empresa que pense num processo desses, também precisa de ter um plano de negócios atualizado. Muito bem, isto são alguns das vantagens de ter o planeamento de médio e de curto prazo. Eu daria agora aqui também um pequeno exemplo de como é que podemos converter a estratégia em ações, em objetivos específicos. Nós temos aqui um exemplo de uma diretriz estratégica que resulta, curiosamente, de uma empresa, é um caso real, que no início desta crise do Covid
decidiu, pela primeira vez, fazer um plano estratégico para a empresa. É um bom exemplo de um empresário que percebeu o dilema em que se encontrava e que desta crise, uma das primeiras decisões que tomou foi de refletir sobre a empresa. E dessa reflexão surgiu a necessidade de ganhar dimensão, até porque é uma empresa com bastante potencial, e essa é uma das primeiras, a primeira diretriz que foi definida. Se repararem, essa diretriz tem depois ações concretas com responsáveis pela implementação de cada uma das ações, calendarizadas no tempo, com os recursos que é necessário adicionar a cada uma das ações e com a quantificação, ou seja, quanto é que custa, quanto é que vamos investir para garantir que esta diretriz, que este conjunto de ações são concretizadas. Ou seja, desta forma, é muito mais fácil, em primeiro lugar, definir o rumo da empresa. Em segundo lugar, ver se a empresa tem capacidade financeira para todos os investimentos que necessita para atingir estes objetivos. E para além disso, temos também depois as variáveis que devem ser medidas de forma permanente. Para além destas que aqui aparecem, aqui é um mero resumo, nós temos o volume de negócios a 3 anos, o EBITDA, a margem EBITDA, a rentabilidade do negócio, o potencial que a empresa tem para gerar cash flow e dinheiro, para remunerar investimentos, o serviço da dívida, o acionista, no fundo para criar valor, o nível de investimento, o financiamento associado e também aqui um indicador muito importante nomeadamente para as empresas que têm dívida e que estão dependentes da banca, que é o passivo financeiro sobre o EBITDA, o rácio da dívida, que a partir de determinados níveis tornam difíceis, se não impossível, o acesso ao crédito bancário. De uma forma muito resumida, esta é toda a parte do planeamento. Como eu referi no meu exemplo concreto, para além de planear, é muito importante medir, monitorizar as ações e tomar decisões para corrigir eventuais desvios que acontecem sempre durante o percurso das empresas. Antes de passar à fase da monitorização e do controle, eu deixava aqui um espaço para algumas questões que queiram colocar ainda aqui no âmbito do planeamento, antes de passar ao controle, que é a parte da monitorização. Muito bem, Luís, muito obrigado. Eu gostaria que, de facto, colocassem as vossas questões, na medida em que podemos tornar esta sessão mais dinâmica e mais interessante. Enquanto alguém pensa em alguma questão que queira aqui colocar, eu se calhar desafiava aqui reforçando duas ideias muito simples e aproveitando uma delas para fazer uma questão. Reforçar esta fundamental ligação entre o olhar para o médio e longo prazo e coordená-lo adequadamente com o curto prazo. É algo extremamente importante, é difícil, é exigente, mas é um dos aspectos mais ricos, se calhar, deste exercício que muito bem o Luís nos explicou agora. Segundo aspecto, que foi agora mesmo reforçado, a questão da definição das metas e controlar essas variáveis, que é, digamos, o ponto determinante. Em relação ao primeiro aspecto, colocando aqui uma questão, aguardando que mais alguém também coloque,
o que eu queria colocar ao Luís, que ele referiu isto, mas obviamente que temos que selecionar os temas, ele passou pelo tema, mas aqui também é uma maneira de voltar a ele, quando fazemos um plano estruturado nesta lógica, que ainda estamos aqui a ver, em que temos uma estrutura de plano de médio e longo prazo com um planeamento de curto prazo, minha questão é se hoje, com toda a dinâmica e com todas as incertezas que existem, se isso não torna o modelo, ou melhor ainda, o que é que a Cálcio, neste caso, enquanto consultora de gestão nas empresas, o que é que propõe para que um plano não se torne algo absolutamente rígido ou muito difícil de ir adaptando à realidade que vai mudando naturalmente e nestes períodos muda fundamentalmente. Gostaria de lançar este desafio. O que é que propõe atualmente para que uma ideia base não se torne, digamos, algo que seja demasiado rígido e que torne difícil de acompanhar ou que está sempre desatualizado, que também pode acontecer. Obrigado. Obrigado, Henrique. A pergunta é muito pertinente e eu começaria por responder que a nossa vida nos últimos 6 meses foi a responder a essa questão. Os nossos clientes, todos eles têm planos e objetivos e no dia 12 ou 13, 14 de março, quando se deu o confinamento, até a própria população o fez antes de ser decretado, nós num fim de semana montámos uma ferramenta que curiosamente apresentarei um exemplo na segunda parte desta apresentação e passámos a ter objetivos não de longo prazo, mas de curtíssimo prazo e muito focado na tesouraria em primeiro lugar. E, portanto, houve empresas que perderam vendas, quase todas elas, nos primeiros meses. E o que fazer? Fazer aderir ao layoff foi uma das primeiras opções e tivemos empresas que o fizeram, mas também olhar com mais significado ainda para todo o serviço da dívida e para tudo aquilo que influencia o serviço da dívida. E aqui no curto prazo pensamos sempre na gestão do circulante, ou seja, na conta de clientes, na conta de fornecedores, no nível de estoques, que é um aspecto importantíssimo e que as empresas muitas vezes descuram. E aquela questão que eu referi há pouco, que é eu tenho lucro, onde é que está o dinheiro, normalmente anda por aí. Ou a empresa está numa fase de investimento e ok, investir convém ter também um financiamento adequado para o investimento, mas o curto prazo é importantíssimo. O que nós fizemos nestes últimos meses foi, na maior parte dos casos, passar a ter um acompanhamento que normalmente é mensal, num acompanhamento semanal e quinzenal, tomar medidas de curtíssimo prazo para garantir a sustentabilidade e, em alguns casos, a sobrevivência da empresa durante este período muito turbulento. E, portanto, eu diria que essa questão, eu fiz uma referência também a ela quando há pouco dizia o anual passa a ser trimestral, de alguma forma. Ou seja, o processo de planeamento, que normalmente é anual e até de médio prazo, neste período passou a ser trimestral. E, portanto, o que nós fizemos foi adaptar o nosso modelo, o nosso apoio, a um curtíssimo prazo para resolver problemas pontuais que têm que ser resolvidos, independentemente da estratégia, do plano de negócios, dos 3 a 5 anos. Tudo isso é importante e, se isso estiver bem clarificado, é muito mais fácil tomar decisões, mesmo nestes momentos. Claro. Era esse que era importante, sim. Obrigado, Luís. Eu acho que esse ponto é muito importante, que é, apesar do foco no curtíssimo prazo, ter a linha de fundo estabelecida
é muito mais óbvio para a tomada de decisões. Acho que era um ponto relevante. Só cortando aqui um bocadinho, porque temos aqui também uma questão importante que a Joana Martins coloca, que é qual a sugestão que pode ser dada quando nestas fases de planear e de estruturar o planeamento e o orçamento numa lógica de sensibilidade de negócios por cliente, porque ao contrário dos anos anteriores, como a Joana diz e bem, neste momento se perguntar aos clientes o que é que eles preveem para o futuro, os clientes também não sabem devido à grande incerteza. E a questão é esta, o que fazer se a lógica é vendas por clientes, qual é a sugestão para pensar de forma diferente sobre o orçamento? Bom, é adaptar com base na informação que exista. Agora, se há perda de clientes de forma permanente, o que temos que fazer é ajustar, enfim, depende do setor de atividade, se é indústria e tem estoques, é reduzir os estoques e, portanto, não continuar a produzir para vendas que não vão acontecer. Se é uma empresa de serviços, enquanto este período de incerteza, se não for muito prolongado no tempo, é optar por todas as soluções possíveis. E, como eu referi, nós tivemos clientes que aderiram ao layoff. O layoff teve a ver com isso. Nós temos uma empresa que perdeu as vendas, cerca de 50%, 70% das vendas no primeiro mês, no segundo e no terceiro. Só agora está a recuperar ligeiramente, lentamente. O que eles fizeram foi ajustar a estrutura através desta possibilidade que houve do layoff simplificado, e é isso que eles estão a fazer, e portanto eu diria que é preciso ter coragem para tomar as decisões, e decisões rápidas. É um aspecto também que eu penso que foquei no início, mas gostaria de voltar a referir. Também do inquérito que eu vi, os empresários deram mais importância a tomar uma decisão rápida em detrimento de melhorar a produtividade ou de reduzir os custos naquela primeira fase. E mais uma vez, tomar decisões rápidas, quando nós temos a estratégia por trás, uma clarificação do que queremos da empresa bem definida, é muito mais fácil de tomar decisões. Não sei se respondi à pergunta, mas a questão é, temos que olhar com coragem para a situação e assumir qual é a melhor solução e implementá-la, sem grandes hesitações. Muito bem, muito obrigado. Eu vou dar aqui ainda a hipótese de respondermos a mais uma questão nesta fase e depois mais algumas deixaremos então para o final. A outra questão que é muito interessante e também muito em linha com aquilo que queremos desenvolver nesta ação em concreto e também no projeto Empresas 4.0, tem a ver com a questão das empresas mais pequenas. E então a questão é esta, numa empresa familiar é possível a implementação de um processo de planeamento e controle de gestão quando muitas vezes as orientações da gestão são mudadas mês a mês? Se calhar esse é um dos aspectos que estamos aqui a falar, não é? Mas, Luís, força, a questão é muito interessante. Sim, sem dúvida. Vamos a ver, só para recordar, 90 e tal % das empresas portuguesas são familiares e, portanto, isso é eu recordo-me há uns tempos que o próprio PCI 20, quando havia PCI 20, que eu diria que agora nem há o PCI 20 está quase morto, desculpem-me a expressão, mas o próprio PCI 20 estava cheio de empresas familiares e, portanto, e não estou a fugir ao problema. O problema é comum a todas as empresas, ou quase todas as empresas portuguesas. Vamos a ver, a nossa experiência, que é essencialmente em empresas familiares, até pelos motivos que eu referi antes, são quase todas, o facto de ter a estratégia definida, de ter objetivos definidos, e de ter a seguir a esses objetivos, ter a tal monitorização, é muito importante para travar essas decisões do dia a dia. As empresas muitas vezes andam ao zigue-zague precisamente por causa disso. Por impulso, muito por intuição, ou com intuição em excesso, tomam decisões
que não são, muitas delas não fazem muito sentido. Como é que é possível resolver isto numa pequena empresa familiar? Se tiverem esta função do planeamento e do controle de gestão, e se tiverem, e desculpem-me o conflito de interesses, alguém de fora, um consultor, que de forma regular vá à empresa, acaba por haver, quando o trabalho é bem feito, um comprometimento entre o empresário e essa equipa que vai ajudar a refletir sobre a empresa e analisar a empresa. Essas reuniões regulares acabam por obrigar, entre aspas, toda a empresa a cumprir aqueles objetivos, porque se nós regularmente os medirmos e analisarmos em conjunto o motivo de eles não estarem a acontecer, acabam, de uma forma indireta, por impedir algum, mais uma vez perdoem-me a expressão, algum desvario de investimentos que muitas vezes acontecem mais por impulso do que por uma parte mais racional de análise. Eu conheço perfeitamente o problema, as empresas familiares, as decisões que são tomadas nessas empresas e nas outras também. E, portanto, estas ferramentas o que permitem é ajudar, se quiserem, impedir tantas decisões tomadas de forma difusa, de alguma forma. Eu recordo uma conversa num cliente nosso que se passou há 2 semanas. Curiosamente é longe daqui, é em Braga, e o senhor estava ao almoço já até com outro empresário e explicava, estes senhores vêm aqui uma vez por mês, é uma empresa onde os estoques são um problema gravíssimo. E o senhor dizia para o empresário que era colega, sabes, vem aqui estes senhores, este senhor está sempre aqui a massacrar com os estoques. Eu andei aqui 3 ou 4 meses a ouvi-lo. E como eu quero que ele continue cá, deixei de me ouvir e comecei a olhar para os estoques de maneira diferente. E na verdade aquilo aconteceu. E portanto eles hoje estão a reduzir lentamente o nível de estoques. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes alguém que vem de fora acaba por fazer esse papel de chamar a atenção muitas vezes para aquilo que é óbvio. Um outro aspecto importante das empresas familiares é fazer alguma intermediação também, muitas vezes até entre gerações, ou entre marido e mulher, que também acontece muitas vezes, entre pais e filhos, e ter alguém de fora em quem se confia ajuda a resolver esse problema. Não quer dizer que o solucione na totalidade. Muito bem. Obrigado, Luís. Então, a minha proposta, para não derraparmos depois no total da sessão, é que Luís, mas acho que no fim, com mais alguma questão, se existir. Obrigado. Ok. Muito obrigado, professor Henrique. Muito bem. Então, vamos passar à segunda parte do planeamento e controle, a parte do controle ou da monitorização ou da análise à performance da empresa, conforme quisermos utilizar adjetivos mais ou menos simpáticos. O controle é sempre uma palavra que as pessoas não apreciam tanto. Bom, para monitorizar a atividade, há um aspecto importantíssimo, que é ter informação de gestão. A informação de gestão que deve ter diversas características. Deve ser consolidada. Consolidada é o quê? É a soma das partes, deve ser igual mesmo ao total do resultado. Estamos aqui a falar de informação segmentada, de áreas de negócio. Muitas vezes o que acontece é que nós, sem um bom sistema de contabilidade analítica, temos um resultado por área que é fantástico, mas depois quando somamos o resultado todo da empresa, ele não é coincidente com o resultado global da empresa. Portanto, é importantíssimo esta consolidação da informação e garantir que estamos sempre a falar dos mesmos números.
deve ser rápida e frequente. Rápida, há pouco, quando eu referia o nosso cliente de Braga, nós estivemos lá há cerca de 2 semanas a analisar a informação de julho e tivemos as férias pelo meio. Na próxima terça-feira eu conto estar lá a analisar a atividade de agosto e um pouco do setembro, do que é que está a acontecer em setembro também. A informação rápida para tomar decisões não podemos estar hoje a analisar o que é que aconteceu no primeiro semestre deste ano, porque entretanto passaram 2 meses e meio e aquilo que eventualmente tinha que ser feito pode já nem sequer fazer sentido e, portanto, isso é importantíssimo. Deve ser fiável. Não nos devemos sentar à volta de uma mesa para analisar um relatório e passarmos 3/4 da reunião a questionar os números. Se os questionamos, não tomamos decisões. Muitas vezes é uma escapatória ou uma desculpa para não olharmos e para não encararmos a realidade. E, portanto, se a informação for fiável, diminuímos bastante esse risco. E deve ser segmentada. A segmentação é importantíssima. O exemplo que aparece aqui neste slide tem precisamente a ver com isso. Portanto, a informação que aparece aqui é, por um lado, é indicação para além da informação financeira, é informação, neste caso, operacional, dos recursos, das taxas de ocupação, das horas disponíveis. Portanto, tudo isto são indicadores que não vêm da contabilidade, se quiserem, mas que é importantíssima porque nos dão indicadores avançados daquilo que vai acontecer em termos económicos, em primeiro lugar, e em termos financeiros a seguir. E, portanto, ter um bom sistema de informação é importantíssimo. Essa informação, para além da segmentação, aqui na parte de baixo aparece uma espécie de, se quiserem, de demonstração de resultados por área por unidade de negócios, para nós sabermos quando estamos a tomar decisões, onde é que as coisas estão a correr bem e onde é que elas estão eventualmente a correr menos bem e onde temos que agir. Mais uma vez, se olharmos para o resultado no global, podemos estar a falar de um problema sem o conseguir identificar. Portanto, se tivermos a possibilidade de ter informação segmentada, nós certamente sabemos onde é que devemos agir de forma focalizada e isso é importantíssimo. Para além disso, este modelo pressupõe analisar, para além daquilo que está a acontecer, comparar com o plano, ou seja, com aquela questão que referi na primeira parte da apresentação, com os objetivos. Os objetivos, como referi, devem ser quantificados e nós devemos ter os objetivos em números, se quiserem. Aparece aqui neste mapa os proveitos do mês, o que aconteceu e o que é que estava projetado a acontecer e qual é que é o desvio mensal. O desvio mensal e numa segunda parte do mapa o desvio acumulado. Portanto, nós com um modelo de informação deste género conseguimos sempre ter aquilo que estamos a realizar, a concretizar, mas a comparação com os objetivos nós definimos numa fase anterior. E, portanto, olhar para os desvios e ver o que é possível ou o que é que devemos fazer para corrigir esses desvios. Também é possível, de uma forma relativamente simples, de ter, para além disto, uma estimativa de como vamos fechar cada um dos exercícios dos anos. E, portanto, ter também sempre uma estimativa, para além do plano, de como vão fechar os resultados e, com base nisso, também tomar decisões. É um outro aspecto importante, não me canso de dizer, tudo isto só serve para melhorar o nível de qualidade do processo de tomada de decisão. Ter mapas e mapinhas só para passarmos o tempo não tem muito sentido e tem sempre um custo associado. Um outro aspecto que ainda queria referir aqui nesta parte da monitorização tem a ver com esta questão que fala-se agora muito da digitalização.
ou seja, da desmaterialização dos processos e de abandonar o papel. Bom, eu diria que de alguma forma isso já está, é um caminho que já está trilhado pela maioria das empresas. Diria e deixava esta nota que a grande questão e o grande desafio do nosso ponto de vista que as empresas têm a este nível é da integração dos dados. Os diversos dados, como referi, dados mais da atividade operacional, também da parte da atividade comercial, que não a referi aqui, e naturalmente também da parte financeira, mas a integração de todos estes dados é um dos desafios que as empresas têm pela frente para termos num pequeno tableau de bord meia dúzia de variáveis-chave que nos indiquem o que é que está a acontecer na empresa e aquilo que vai acontecer. É outro aspecto muito importante, é para além de olhar para aquilo que aconteceu, para o passado, é o que é que vai acontecer, que indicadores avançados é que podemos identificar para saber hoje o que é que vai acontecer amanhã e tomar as decisões para evitar resultados que não sejam aqueles que nós esperamos. Deixava ainda aqui uma nota sobre alguns indicadores, estes mais transversais, são indicadores económico-financeiros, são aqueles que se aplicam a qualquer empresa, independentemente da atividade da empresa. Isto é um conjunto sintético de alguns dos indicadores que são relevantes. Enfim, destacaria aqui o EBITDA, que certamente todos já ouviram, estão fartíssimos de ouvir falar do EBITDA, o nível de rentabilidade do negócio, o potencial de gerar cash flow na empresa, o tal lucro que se pode converter ou não em dinheiro para o acionista, o EBITDA sobre as vendas, que é a margem EBITDA, portanto é a rentabilidade em percentagem das vendas, se quiserem, o passivo financeiro, e aqui o passivo financeiro sobre o EBITDA, que é no fundo o rácio da dívida para empresas endividadas, é importantíssimo. Porque, meus caros, quando o passivo financeiro sobre o EBITDA ultrapassa o valor 4, 5, ou seja, quando o meu passivo financeiro é 4 ou 5 vezes o meu EBITDA anual, teremos problemas deixaremos de ter capacidade de endividamento, a não ser que alteremos as condições do negócio, melhoremos a rentabilidade da empresa, de forma a melhorar o EBITDA e a conseguir continuar a cumprir o serviço da dívida. Passaria agora para a última etapa, é a última, mas diria que é a mais importante, avaliar os resultados. Avaliar os resultados, ou seja, com base no plano, nos objetivos, nas ferramentas de monitorização, é o momento de analisar a informação e tomar decisões com base na informação. É o momento mais importante. Isto é um momento em que, no nosso modelo, de forma mensal, nós reunimos com as empresas, apresentamos a nossa visão do que é que está a acontecer na empresa e aquilo que deve ser melhorado. Essas reuniões têm modelos diversificados, conforme as empresas, mas têm sempre momentos com a gestão de topo, mas também com responsáveis mais operacionais, de forma a comprometê-los com os objetivos e com as medidas que são necessárias de tomar. Porque eles também são envolvidos numa fase inicial na definição dos objetivos, de maneira a comprometê-los com esses objetivos, de forma a que não haja, diria, desculpas para os atingir. O que eu tenho de seguida é um exemplo daquilo que nós, como referi há pouco numa das questões que o professor Henrique colocou, passámos a fazer desde março.
ou seja, virar o controle, a monitorização, o processo de tomada de decisão para o curtíssimo prazo, se quiserem, de acordo com, na sequência da situação que nós atravessamos desde março e que não sabemos quando vai terminar, embora hoje em dia, de maneira diferente, a economia já todos percebemos que não pode parar e as empresas também não podem parar. Este é um exemplo que vai da parte mais operacional, mais da parte económica, mas que vai também à situação financeira da empresa. É um exemplo também com que nós lidamos. Este primeiro mapa são os objetivos de uma empresa que até agosto tinha estes números, portanto 2,7 milhões de euros de faturação, um EBIT de 172 mil euros, reparem, uma margem de EBIT de 6%, já é uma empresa já fustigada, se quiserem, pela crise, e portanto que baixou bastante os níveis de rentabilidade. E o que nós passámos a fazer desde março, de forma, como referi há pouco, quinzenal, mensal, foi redefinir os objetivos para a frente e atualizá-los de alguma forma, de forma quase permanente. Esta empresa tinha como objetivo, no final de agosto, ter vendas de 4,2 milhões de euros, um EBITDA acima de 5%, um disponível de caixa superior a 80 mil euros e um rácio da dívida inferior a 5,5 anos, o rácio que referi até há pouco. Deixem-me-vos dar uma nota sobre esta questão da tesouraria líquida acumulada e dos 82 mil euros que aparecem ali. 80 mil euros em caixa no final do ano. Dava esta nota muito importante. Para todas as empresas, mesmo aquelas que são saudáveis do ponto de vista financeiro. É importantíssimo, e esta crise mostrou isso, ter sempre folga financeira. Portanto, uma recomendação que deixaria às empresas que têm capacidade de endividamento é terem sempre bom nível de tesouraria, independentemente, de forma a garantir que a tesouraria não seja negativa, como acontece com muitas empresas. Porque quando aparece um contratempo qualquer, se tivermos margem de segurança na tesouraria, temos mais forma de pensar e de tomar decisões de forma mais racional e não tão emotiva. Bom, mas voltando a este exemplo, nós temos aqui duas opções, se quiserem. Neste cenário 1, em que nós definimos os objetivos, mas não monitorizamos esses objetivos e deixamos que as coisas acontecessem, isto é um cenário hipotético do final do ano, este cenário mostraria que em vez de 4,2 milhões de euros de faturação nós ficaríamos abaixo, que o nível a margem do EBIT também ficaria 4,5% em vez dos 5,5%, que o nível de tesouraria ficaria não em 80 mil euros ou acima dos 80 mil euros, mas no vermelho. E no vermelho significaria que a empresa não teria condições, não teria sustentabilidade financeira para continuar, não sei, enfim, os valores que aqui estão são relativamente baixos, mas se estivermos a falar de valores maiores, poderia inclusivamente pôr em questão a continuidade da empresa. Isto é um cenário em que, de alguma forma, se quiserem, para rematar aqui o webinar, só nos resta reagir, ou seja, é deixar que as coisas aconteçam sem as tentar influenciar. Mas se nós tivermos informação e se tivermos coragem para tomar medidas, nós podemos transformar este cenário negativo, negro, se quiserem, num cenário bastante mais positivo. E se repararem, nós com 4, 5 meses de antecedência
temos capacidade de o fazer. O que é que acontece neste outro cenário? Se repararem, recuperámos aqui um bocadinho as vendas, não foi assim tanto, mas ok, foi feito um esforço adicional para não perdermos o nível de vendas que estávamos a perspectivar, 50 mil euros de diferença, não é assim tanto. Conseguimos ser mais proativos no processo de cobrança de recebimentos dos nossos clientes, e, portanto, isso é um aspecto muito importante para a tesouraria, e conseguimos também fazer aqui algum delay no serviço da dívida. Aqui havia uma previsão de um esforço financeiro no serviço da dívida grande, de 50, 60, 50, 40 mil euros por mês, e nós com antecedência conseguimos chegar ao banco e renegociar algum deste serviço da dívida, de forma a manter, por um lado, a cumprir os objetivos, por outro, a continuar a ter um nível de tesouraria confortável, que não nos condiciona o dia a dia da empresa. Isto é um cenário simplificado, naturalmente, mas se repararem, com 2 ou 3 variáveis, fazer um esforço nas vendas, eventualmente até com uma campanha, com qualquer coisa, recuperar recebimentos e pedir uma carência de uma parte do financiamento, e nós convertemos um cenário negativo num cenário que cumpre os objetivos e que é muito mais rentável e mais saudável do ponto de vista da tesouraria. Portanto, é um pequeno exemplo daquilo que podemos fazer de forma proativa nesta função de avaliar os resultados. Estou quase a terminar, porque o tempo passa rápido, e estou naturalmente disponível para mais perguntas, são aliás bem-vindas. Dar só uma nota ou outra relativamente a outros exemplos que têm muito a ver com esta questão da tesouraria. A possibilidade, durante esta crise que houve, de diferir impostos, deve ou devia ter sido aproveitada, independentemente de termos conta bancária. As linhas de Covid que o Governo lançou com condições muito favoráveis, recomendámos a todos os clientes que o fizessem. Houve até quem tivesse resistência a isso, e passado 2 meses teve uma avaria numa máquina que não contava, e ficou muito contente porque tinha tesouraria para comprar a máquina, que é um imponderável, que quem tem a tesouraria muito no limite não consegue responder. Isto são pequenos exemplos de situações que acontecem no dia a dia e que, com uma análise mais fina, se quiserem, da atividade da empresa, com sistemas de informação de gestão mais robustos e mais evoluídos, é possível tomar melhores decisões de gestão no dia a dia e no médio prazo. Este é um resumo daquilo que o processo de planeamento e controle de gestão tem, e que, com base neste programa, na verdade estamos aqui com este webinar também a promover um programa aqui do NERLEI. Esse programa, esse projeto que o professor Henrique falou no início, e certamente terá disponível também para responder a questões no final desta sessão, permitiria ou permitirá a quem quiser aderir ao projeto ter de ferramentas de gestão que certamente irão reforçar as competências de gestão de cada uma das empresas. Muito obrigado e fico mais uma vez disponível para qualquer tipo de questão, dúvida ou comentário. Ok, obrigado Luís. Enquanto vamos aguardar um bocadinho pelas questões que possam colocar, eu vou aproveitar aqui rapidamente para explicar em que medida é que a NERLEI pode e está preparada para apoiar as empresas para aumentar a sua maturidade neste processo. Nós temos um projeto conjunto que se denomina Empresas 4.0,
que tem um conjunto amplo de intervenções, mas como disse no início, uma delas que consideramos estruturante e pode até ser integradora, digamos, de algumas outras, é esta componente do planeamento e controle de gestão. Obviamente que vamos ficar disponíveis para todas as questões que tenham quanto ao projeto, porque ele tem muitas dimensões de intervenção, desde a área de recursos humanos, da avaliação de desempenho e das componentes mais tecnológicas relacionadas à questão da indústria 4.0, e, portanto, tem um conjunto de vantagens para as empresas que queiram aproveitar esta oportunidade. Basicamente, essa oportunidade materializa-se num financiamento de 50% a fundo perdido sobre o investimento que é feito pela empresa e, em concreto, no caso, vou só aqui passar à frente, no caso desta ação que estivemos hoje a falar, do planeamento e controle de gestão, que no fundo, no limite, e é esse o grande objetivo, que uma empresa fique dotada destes mecanismos de que tivemos agora mesmo a oportunidade de aprofundar, a empresa pode ter um investimento que varia se for com mais ou menos do que 50 trabalhadores e tem um incentivo de 50% para ficar muito mais preparada do ponto de vista da gestão, como foi bastante bem elucidado pelo Luís nesta apresentação. Estamos com certeza à vossa disposição para analisar todas as dúvidas que possam ter e estas são as áreas de intervenção do projeto. Nós hoje estivemos a falar sobre o planeamento e controle de gestão, tem aqui algumas outras, incluindo o Balance Scorecard e com certeza as componentes de avaliação e gestão de recursos humanos que têm muitos pontos de contacto com esta área mais específica que tivemos hoje a tratar e, portanto, são excelentes maneiras das empresas aumentarem a sua capacidade de gestão e a sua maneira de criar valor. E, portanto, eu recomendo que sem qualquer compromisso de parte a parte, mas que nos questionem e que as empresas possam aproveitar este projeto. Eu destaco ainda que podem ter informação sobre isto consultando-nos na Arley, consultando o site do projeto e consultando as nossas redes sociais ou enviando-nos um e-mail. Estamos sempre à disposição de todos que queiram falar connosco sobre estas coisas. Eu só destaco, vou só aqui parar esta partilha, ou então sair do ecrã, se aqui o Eduardo me ajudar, que passa pelo seguinte, claramente que as empresas portuguesas, ainda agora publicamente se tem discutido muito o plano que enquadrará a aplicação dos novos fundos, e é claro, e é bem destacado até pelo plano do engenheiro Costa e Silva, que as empresas portuguesas, como sempre, tecnicamente há muitas empresas boas, é preciso aumentar muito a qualidade da gestão. Isto que o Luís falou são aspectos simples, mas que são muito importantes ter. E estar bem feito, e estar simples e ser útil, é preciso que as empresas investam algum tempo nisto e investam alguma coisa dos seus recursos, mas que, comparado com tudo o resto que é preciso fazer na organização, acaba por não ser assim tanto. Por isso, é um reforço, até pelas características e alguma experiência até da minha parte mais pessoal, que as empresas devem reforçar as suas capacidades e a funcionar na sua gestão. É muito importante que isso aconteça. Portanto, foi um bocadinho rápido, também para não derrapar em tempo. Estamos abertos às vossas questões. E, portanto, basta colocarem-nas aqui no chat. Temos uns minutinhos para não também ocupar demasiado tempo. Se não houver, ou até agora não existe, eu vou só colocar aqui uma questão, Luís, que se liga, digamos, com o que tivemos a ver e também com as características do projeto, e que é em que medida é que esta última parte que estivemos a trabalhar, sobre a avaliação, se liga com a gestão das pessoas, que são as pessoas que criam o valor nas organizações,
E que ligação isso, estas componentes que falámos há um pouco, como é que a Cálcio, nas suas implementações, liga isso à componente da avaliação do desempenho das pessoas e do valor também por elas gerado, e em que medida é que esse trabalho também está muito interligado? Muito obrigado pela questão. A implementação de um sistema de avaliação de desempenho não é a minha área de especialidade, mas tem duas vertentes, uma vertente mais comportamental e uma parte mais de objetivos, mais quantitativa. Eu diria que para um bom sistema de avaliação de desempenho é fundamental termos um bom sistema de planeamento e controle de gestão. Indicadores que individuais, coletivos, de grupo, departamentais, enfim, depende do modelo que a empresa escolher para o sistema de avaliação de desempenho, mas a parte objetiva aparece e depende do planeamento e do controle de gestão. Do planeamento, porque objetivos para avaliar o desempenho, lá está, tem que haver objetivos, e a monitorização para saber qual é que foi o resultado do objetivo, e portanto toda essa parte de alguma forma é complementar uma da outra. Para além disso, um sistema de incentivos muitas vezes também está ligado aos resultados, e mais uma vez, se nós pensarmos, como eu tentei referir durante a apresentação, que os resultados devem ser, ou a informação financeira deve ser segmentada por área de negócio, por unidade de negócio, e se nós quisermos premiar com um sistema de incentivos diferenciado de acordo com os resultados de cada unidade de negócio, o planeamento e o controle de gestão são fundamentais, a informação de gestão é fundamental. E portanto eu diria que são áreas complementares e que uma depende da outra, ou que ambas dependem uma da outra. E, portanto, e, portanto, eu estava aqui a fazer um compasso de espera, a ver se existia mais alguma questão, até ao momento não. Portanto, resta-me agradecer muito a participação da Cálcio e do Luís Malhó nesta nossa ação. Espero que tenha sido útil para todos, foram aprendizagens muito interessantes. Antes de dar por finalizar, peço desculpa, temos aqui uma questão que eu vou referir também da Joana Martins, e que ela coloca da seguinte forma, que é: entre optar pelo layoff para melhorar o aspecto financeiro e optar pelas pessoas, que isso não é a existência da empresa, qual é a opinião na tomada de decisão? Ou seja, entre o layoff e ter as pessoas na organização. Será que, olhando apenas para esta questão financeira, não estamos a discutir a gestão de pessoas? Pergunta a Joana Martins. Muito obrigado. Essa é uma questão, sem dúvida, importante. Eu, sem querer ser provocatório de todo, a melhor forma de defender as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores da empresa, é garantir que a empresa seja sustentável. E, portanto, se a questão é, eu opto por layoff durante um determinado período e consigo, e tenho folga financeira na empresa para isso, eu sou sensível às pessoas e dessa forma, se o empresário está disponível, e isso é meritório do meu ponto de vista, para sacrificar uma parte do resultado durante um período de tempo que inevitavelmente será curto, compensando, não penalizando as pessoas, eu sou totalmente de acordo e sensível a isso. Um aspecto diferente é manter as pessoas sempre e condicionar o futuro de todas essas pessoas. E, portanto, essa é sempre a dificuldade grande no processo de tomada de decisão. Nós tivemos, durante este período, o layoff é um layoff especial e temporário, como sabem, não é? Tivemos situações de empresários que preferiram
assumir esse custo e não foram para layoff, inclusivamente houve uma empresa que antecipou, se calhar não foi a única, que antecipou as férias, foi uma forma de compensar, de alguma forma foi de fazer um layoff sem penalizar as pessoas e as pessoas ficaram disponíveis para, em agosto, trabalharem, porque tipicamente iriam de férias e não foram. É uma opção e correta. Outro aspecto é, quando a empresa está numa situação tão frágil, se não fizer o layoff, não sobrevive. E eu aí prefiro, e direi sempre, é melhor ir para layoff e tentar sobreviver do que acabar mais cedo. Isso. Obrigado, Luís. Então, agora terminamos mesmo. Agradeço novamente a participação de todos, acho que foi bastante interessante. Contem com a Nerley para aumentar a capacidade de gestão também das organizações, das vossas empresas e dentro do que vos parecer correto, apostem nestas áreas porque seguramente o valor aparece. Contem também com o projeto Empresas 4.0 para, em conjunto, podermos criar mais valor no conjunto das organizações. Agradeço mais uma vez ao Luís Cálcio a participação. Agradeço o webinar e os boa tarde. Obrigado. Obrigado.